Olá, vamos agora entrar no capítulo 2, que vai falar sobre as funções do administrador de banco de dados, o DBA. O DBA é o profissional que ele é responsável por dar manutenção diariamente no sistema gerenciador de banco de dados, que é o SGBD. No nosso caso aqui, nós iremos abordar o SGBD PostgreSQL, ok? Mas você pode ser DBA em outros SGBDs, Oracle, MySQL, SQL Server, entre outros aí, tá? Então, o DBA é aquele profissional que é responsável por cuidar do dia a dia do banco de dados, do SGBD. Ele faz instalação e atualiza softwares relacionados ao SGBD. Ele faz otimização de desempenho, estratégia de cópia e recuperação de dados e também reunião com desenvolvedores, tá? Essas são algumas das funções do DBA. Bem, no PostgreSQL, o usuário que é DBA é o usuário chamado PostgreSQL, tá? É esse usuário que representa o administrador dentro do SGBD, tá ok? Bem, quais são as ferramentas que um DBA utiliza para fazer a manutenção de um SGBD? Nós temos duas, o modo gráfico e o modo linha de texto. No modo gráfico, nós temos o pgadmin, né, que nós já conhecemos. O pgadmin ele é mais usado, ele é mais indicado para quem é programador, devido aos recursos que a interface gráfica ela fornece, ela disponibiliza para o desenvolvedor. Quando se fala em DBA, é interessante que nós usemos o PSQL, que é a ferramenta texto. É a mesma ferramenta que eu venho usando nas aulas anteriores, tá ok? E por que a ferramenta texto? Porque, pessoal, a ferramenta texto, todo PostgreSQL automaticamente já vem com PSQL, tá? E o pgadmin você tem que instalar por fora, tá? Quando se fala em Windows, possa ser que o pgadmin também é instalado, mas quando você está trabalhando com Linux, você tem que instalar o pgadmin à parte, tá? Bem, como é que eu entro dentro do PSQL? Para eu entrar dentro do PSQL, eu vou dar esse comando aqui, ó, PSQL-H, que eu vou indicar o host, tá? Se tiver local o meu SGBD, então vai ser localhost, -u, que é o usuário que eu vou estar trabalhando. Notem, se eu estiver gerenciando remotamente um SGBD, um PostgreSQL, na nuvem, por exemplo, aqui eu vou passar o IP da nuvem, tá ok? Então vamos lá. Eu vou digitar aqui, tá? Acontece o seguinte, acontece que o localhost, no meu caso, é um PostgreSQL que não é usado para as nossas aulas, tá? Eu vou logar nele, mas depois eu vou sair e logar no PostgreSQL usado no nosso curso. Então veja, ele vai pedir a minha senha, então é postdba. Eu entrei dentro do PostgreSQL, só que esse PostgreSQL aqui, pessoal, é um PostgreSQL instalado no meu notebook, tá? Não é esse PostgreSQL que eu uso para as aulas. Eu uso qual PostgreSQL? Eu uso um PostgreSQL que está no Docker. Para eu poder acessar esse meu SGBD, esse meu PostgreSQL, eu sou obrigado a fazer o que? A passar o IP do Docker que está representando, que me dá acesso ao PostgreSQL. Então, como é que eu faço isso? Vou pegar qual que é o IP do Docker aqui, tá?
Aqui, ó, é esse IP aqui, ó. Ctrl C. Ó, aqui, ó. Ctrl V. Pronto. Passei o IP e veja, por que eu quis fazer isso para vocês? Porque se vocês estiverem trabalhando em nuvem, por exemplo, é essa maneira aqui que você vai se conectar com SGPD em outro host na nuvem ou em outro computador, tá ok? Pronto, entrei aqui e agora eu vou fazer o que? Pronto, eu estou dentro do meu Postgre, tá? Apaguei a tela e vamos lá. Então, ó, uma vez conectado, o primeiro comando que a gente vai aprender é o comando /h, tá? O /h ele serve para quê? Ele serve para me trazer o manual de um comando SQL que eu queira saber. Então, por exemplo, ó, eu quero saber aqui, ó, /h alter table. Veja, ele me traz as opções do alter table, ó. Então eu não preciso acessar a nuvem, o site, para eu ter o manual dos do alter table. Se eu precisar, é só eu acessar aqui o endereço HTTP, tá ok? Eu quero saber o alter table do comando select, por exemplo. Ó, /h, barra invertida H e comando. Ok? Os principais comandos, tá? Se eu quiser saber quais são os comandos que eu tenho no meu Postgre, é só eu dar o quê? É só eu digitar barra invertida H, ele vai me trazer todos os comandos que eu posso usar no Postgre. Tá, ok? Tudo bem? Bem, então, ó, né, o barra invertida H mostra todos os comandos, tá ok? Agora, eu também tenho tarefas, tá? As tarefas, como, por exemplo, criar banco de dados, conectar com banco de dados, trazer os bancos de dados criados, trazer os usuários, etc. É o comando barra invertida. Então, veja. Se eu Então, ó, se eu der barra invertida help, ponto de interrogação, ó, barra invertida interrogação, ele vai me dar aqui o conjunto de comandos que faz o que? Que traz, que possibilita eu administrar o banco de dados, ó. Então, barra D, lista dos agregados, ele barra DB, listas table spaces, tá? E assim para os demais comandos também. Então, ó, por exemplo, barra L vai me trazer o que? Vai me listar os databases. Então, se eu venho aqui, ó, então olha aqui, barra L, ó, barra L, barra L, ó, vai me trazer a lista dos bancos de dados. Então vamos lá, barra L, tá? Esses são os bancos de dados que eu tenho aqui no meu Postgre, tá? Então esses são os bancos de dados. Qual outro comando? Barra C. O barra C ele vai se conectar a um database específico. Então, por exemplo, vou me conectar aqui na aula, ó.
tá? Aqui na aula. Então o que eu faço aqui, ó, barra C, espaço, ABD, dou um tab, ele completa para mim e eu, pronto, estou conectado agora no ABD-A4, que é o nosso banco de dados do curso, tá? Tá bom? Barra I, esse barra I aqui é bastante usado. O barra invertida I, ele é usado para você rodar scripts. Então você faz scripts, por exemplo, o script da base de dados, aí você vai rodá-lo com barra I. Então veja bem, ó. Suponha o seguinte, eu vou abrir aqui um outro terminal, cdtmp, vou criar um arquivo chamado select.sql, tá? O que eu faço aqui? Então, por exemplo, eu quero rodar esse comando, o comando select dentro do database ABD-A4. Então, eu vou garantir que eu vou me conectar. No ABD-A4 e depois eu vou fazer um select tudo from cliente, tá ok? Então veja, saí e salvei. Eu estou aqui no diretório barra temp. Deixa eu copiar aqui. É o select barra SQL. É o arquivo select barra SQL, tá? Então é um arquivo que vai trazer para mim, vai se conectar ao ABD-A4 e vai trazer todos os clientes. Então vamos lá. Veja, eu vou me conectar aqui no banco de dados PostgreSQL. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou rodar aqui, ó. Veja, na hora que eu informei o diretório para ele e coloquei select e dei um tab, ele já preencheu para mim qual é o diretório, o arquivo que eu vou importar, que eu vou executar. Se você estiver usando o Windows, você vai colocar o que? Barra invertida aí, C, dois pontos, barra invertida, tananã. Entenderam? Como aqui é Linux, esse é o diretório que a gente usa no Linux, tá? Vou dar um Enter, ó. Olha o que ele fez. Ele se conectou ele se conectou aqui no ABD A4 de forma automática, porque estava no script, tá? Ó, ele executou esse comando aqui e depois ele fez um select na tabela cliente, ó. Aqui não apareceu o select, tá? Mas se eu executar de novo, ó, ele foi lá, ele se conectou de novo, mas já estava conectado, não impacta em nada. E depois ele deu um select na tabela cliente. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Continuando, né? Aqui estão os demais, tá? Ó, barra D. O barra D, ele tem bastante variação, tá? Então só barra D, barra DT, ó. Barra DT é muito usado. Ele vai me trazer quais são as tabelas do meu banco de dados, ó. Então olha aqui. Barra DT. Ó, essas são as tabelas do meu banco de dados. Suponha que eu queira saber a descrição da tabela cliente, por exemplo, barra D cliente. Ó, ele traz para mim quais são as descrições da tabela. Quem é a chave primária, tá? Quem faz referência a ela, olha aqui, tá? Então ele falou que a tabela pedido faz referência à tabela cliente, tá? Barra de pedido, olha aqui. Na tabela pedido, olha que interessante. Ele mostra os dados da tabela pedido, né? Mostra a chave primária, mostra as chaves estrangeiras, olha que interessante.
Então, ó, ela está apontando lá para a tabela cliente, para a tabela vendedor, e também mostra quem aponta para ela. No caso aqui, quem aponta para ela é a tabela item pedido, tá? Então, dá bastante informação o comando /d tabela, ok? Bem, agora aqui tem outros comandos aqui, ó, /dv, lista as visões, os índices, as funções, tá? E assim vai os objetos que eu tenho no banco de dados, tá ok? Bem, conhecendo a versão do PostgreSQL, se eu coloco, ó, select version, olha aqui, ó, a minha versão do PostgreSQL é a versão 13 e mais isso daqui, ó, então é a versão 13, tá ok? Se eu quiser saber quanto tempo o PostgreSQL está no ar, ó, Ctrl C, Ctrl V, o erro vai estar aqui no apóstrofo aqui, ó, certeza. Vamos fazer de novo, né? Ctrl V, beleza, deu um errinho ali, mas aí tá fácil. É só vir aqui e apóstrofo, pronto. Então, ó, o meu PostgreSQL tá no ar há 52 minutos, tá? Então, um comando bastante utilizado, bem útil para nós, tá? Bem, como é que eu faço para criar um banco de dados? Então, suponha que nós temos, a gente vai instalar, nós trabalhamos uma software house que tem um produto, né? A gente vai criar esse produto, a gente vai instalar esse software, esse sistema um ERP, um RP, vamos instalá-lo um novo cliente. Então eu vou criar um banco de dados, um database para poder fazer a instalação do meu sistema. Então o que eu faço aqui, ó? Qual comando que faz isso? É o comando create database, tá? Eu tenho parâmetros, tá? Esses parâmetros eles podem ser o owner, que é o proprietário. Então eu posso criar um banco de dados, database, e falar, ó, o usuário proprietário é o usuário tal. O que isso significa? Significa que, imagina o seguinte, ó, vocês montaram uma empresa que vai prover acesso ao PostgreSQL em nuvem. Aí vocês vão ter clientes, software houses que vão comprar o PostgreSQL de vocês para poder alocar o PostgreSQL para acesso dos clientes deles. Entenderam? Você tem uma nuvem de PostgreSQL, você vende acesso a PostgreSQL às fábricas de software. Concorda comigo que se você der a senha de administrador para as fabricantes de software, eles podem bagunçar com o teu PostgreSQL? Outra, se o usuário PostgreSQL, se você tem lá duas software houses, uma vai poder acessar os dados da outra. E isso não é o correto. Então o que você faz? Então eu tenho a software house A. Então você pega, você cria um usuário chamado, sei lá, software house A. Aí você, com o usuário PostgreSQL, cria um database e fala que o owner é a software house A. Então, quando a software house A entrar no PostgreSQL com esse usuário, ela vai ter acesso somente aos databases que são cujo proprietário é ela, tá? Então, uma empresa não acessa os dados de outra empresa. O encoding é para você poder colocar acentos, né? Acentos no padrão da língua portuguesa. Então o encode que a gente utiliza é o TF8, tá ok?
Table Space. Table Space é um local seguinte. Quando você cria um database de forma simples, assim, ó, automaticamente o PostgreSQL ele vai salvar os dados num local específico dele. Mas aí você comprou um sistema de armazenagem, né, externo ao servidor. Então você quer criar seus bancos de dados nesse sistema de armazenagem. Então você coloca table space e indica qual o caminho desse sistema de armazenagem. E aí então os teus bancos de dados vão ficar instalados nesse sistema de armazenagem, tá? Armazenamento. O connection limite é o seguinte: você pode indicar ao PostgreSQL que você vai querer ter no máximo uma quantidade X de usuários conectando ao mesmo tempo no teu sistema. Então o padrão é -1. Quando você cria um STBD e não passa, cria um database e não passa o parâmetro connection limit, o padrão então é -1. Significa que pode ter lá 1000 usuários conectados ao mesmo tempo. Quando você fala, não, ó, o padrão é 1, é 2, é 3, eu posso ter no máximo 1, 2 ou 3 usuários conectados ao mesmo tempo. Tá? Então, se você faz software em que o limite de usuários é conectado ao mesmo tempo é importante, você pode travar essa conexão aí direto no banco de dados, ok? Agora, uma coisa importante: o usuário PostgreSQL não tem limite de conexão. Então, você pode ter lá, se todo mundo se logar com o usuário PostgreSQL, pode ter 1000 usuários PostgreSQL conectados em qualquer banco de dados que não vai ter limite de conexão, tá ok? Então, para eu criar um database, ó, se eu fizer assim, ó, create database, escola, o encoding, o TF8, ó, criei agora o meu banco de dados escola, ó. Tá, então agora eu posso me conectar na escola. Olha aqui. Ó, não tem nenhuma tabela, tá ok? Se eu criasse com um limite 1, significava que somente um usuário poderia se conectar, tá? Para eu visualizar os databases é o comando /L, tá ok? Se eu quiser colocar, puxar o nome direto do PG Database, ó, eu também posso fazer um select assim, ó. Se eu tiver, por exemplo, usando o PG Admin, eu posso usar um select assim, que ele vai me trazer quais são os bancos de dados que eu tenho no meu sistema, tá? Então, para eu me conectar é o /C, nós já fizemos isso, né? Se eu quiser alterar alguma coisa do meu SGBD, da meu database, eu vou dar um alter database e coloco as opções. Por exemplo, o meu sysvenda, que estava limitado a um usuário, eu posso tirar a limitação com alter base, com alter database, sysvenda, connection limit -1. Pronto, a partir desse momento eu não tenho mais limite de usuários, tá ok? Se eu quiser saber quantas tabelas tem no meu banco de dados, eu posso dar esse comando aqui, ó. Então aqui, por exemplo, olha aqui, ó. Vou me conectar no ABD, tá? Pergunto a vocês, quantas tabelas eu tenho? Fica ruim de saber, não fica? No caso aqui deu 42 linhas, tudo bem.
Mas se eu der esse comando aqui, ó, ele me trouxe 36 tabelas, tá ok? Agora aqui ele deu uma diferença aqui. Ah, tá, perdão. Isso. Ó, deu 30 linhas. Mesmo assim, deu uma diferença. Com barra D ele trouxe as visões também, então trouxe outros objetos, tá? Aqui ele trouxe 30 linhas. E aqui no caso, ele trouxe tabelas, .in. Pessoal, o erro aqui, essa diferença aqui, ó, normalmente pode ser aqui, pessoal. Ele trouxe também as views, ó. Então não foi só tabela, ele trouxe views também, tá? Então eu deveria passar também. Eu deveria passar também aqui o tipo que eu quero, tá? Aqui, ó, o table tipo igual a tabela, tá? A base table. Aí traria só as tabelas, tá? Então eu teria que filtrar mais, eu vou ter que filtrar mais as tabelas, falar que o objeto é do tipo base table, tá ok? Mas aqui você pode usar, por exemplo, lá no pgadmin, que vai trazer para você as tabelas, tá? Se eu quero saber, pessoal, qual o tamanho do meu banco de dados, isso aqui é bacana, ó. Qual o tamanho do meu banco de dados? Só que esse tamanho aqui ele vai aparecer em bytes, quer ver só? Ó, está em bytes. Se eu quiser fazer em megabytes, é só eu dividir isso daqui por 1048, né? Aquele negócio todo lá. Ó. Então, 8 megabytes tem o meu banco de dados, tá? Se eu quiser saber, ó, de todos os, olha aqui, ó, de todos os dentro do meu HBD, e não só daquele database, tá? O meu HBD como um todo, quanto está ocupando espaço em disco como um todo, pessoal, com todos os databases que tem ali dentro, tá? 47 megabytes, tá? Então só o corrente database, no caso é o ABDA4, está ocupando 8 megabytes. Todo o meu PostgreSQL ele tem 47 megabytes de uso no meu sistema, tá? E se eu quero saber qual o tamanho de uma tabela, por exemplo, a tabela cliente tem qual o tamanho dela? Ó, a tabela cliente tem 8K no caso aqui, tá? Tá em kbytes. E se eu quero saber as tabelas que mais ocupam espaço no meu database, eu uso essa query aqui, tá? Essa query aqui pode ser usada lá no pgadmin. Ó.
Ele falou aqui que não existe essa tabela aqui. Size front, tarará. Aqui está o tamanho dela, PG. Pera aí, só um pouquinho só. PG Relation Size, cliente. Mas aqui ele aceitou, ó. Aqui ele aceitou a função, ó. Table name. Pera aí, tá acabando já, tá, pessoal? Pera aí. Table name. Tá. Depois eu olho como é que o vídeo não ficar muito grande. Depois eu olho aqui esse problema aqui, tá? Bem, então depois eu vejo o porquê daquele erro. E para finalizar, pessoal, nós temos aqui, ó, o apagar um banco de dados. Para eu poder apagar um banco de dados, eu dou o comando drop table, drop database, o nome do banco de dados. Então nós temos aqui, ó, se eu der um /L, ó, eu tenho escola, tá ok? Se eu quero apagar o database escola, ó, drop table escola. Drop database escola. Pronto, apagamos o, já era, tá ok, pessoal? Vamos ficar por enquanto, vamos ficar por aqui por enquanto.